Olá, seja bem-vindo ao programa Ensino Espírita. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Dando sequência ao curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, você assistirá à 7ª aula teórica do curso, que aborda um conteúdo atual e importante, a pluralidade dos mundos habitados. Se você deseja replicar esta aula na sua casa espírita, preste atenção nos materiais utilizados. Além do livro Conheça o Espiritismo, que nós temos aqui o exemplar, não é? É um livro importantíssimo que os alunos devem ter, contém todas as aulas. Você poderá baixar no site o plano de aula e os slides. Nós temos também o exemplo aqui do plano de aula que o instrutor sempre tem que estar com ele na mão. O site é www.ocentroespírita.com. Repetindo, www.ocentroespírita.com. Para esta aula, você ainda precisará de alguns materiais. Por exemplo, a pasta com a chamada, a lista de frequência que será utilizada logo no início da aula. Além disso, nós temos aqui as fichinhas que serão entregues logo no início da aula e que servirão para a divisão do estudo em grupo. Também você deverá confeccionar os indicativos que serão fixados na parede e auxiliarão a divisão do estudo em grupo. Além disso, nós temos os livros utilizados no momento da reforma íntima. A agenda Reforma Íntima, todos deverão ter, é um material importantíssimo. E além dele, como você já deve ter visto também nas outras aulas, o livro Há 2000 anos, do nosso querido Emmanuel, que é estudado semana após semana no momento específico da aula. Pois bem, além desses materiais, temos o vídeo. O vídeo que será passado nessa aula é Comparação da Terra com Outros Mundos. Também temos o roteiro para estudo em grupo, que será entregue a todos os alunos. Temos o quadro contendo a categoria dos diferentes mundos habitados, que também será utilizado, bem como os cartões resposta, com as características de cada um desses mundos. Além disso, você precisará de um projetor multimídia e de caixas de som, ou de um retroprojetor, ou de um monitor de TV, como o que nós estamos usando no nosso curso. Não se esqueça de checar todos os equipamentos e materiais antes do início da aula. Hoje, contamos com a participação do instrutor José Revoredo. Uma ótima aula para todos. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Uma ficha aqui para você. Obrigada. Seja bem-vinda, vamos entrar. Olá, tudo bem, Fabiane? Vamos entrar, seja bem-vinda. Ô, João Batista, como vai? Tranquilo. Ah, muito bem. Deixa eu deixar uma ficha que já faz parte da aula, tá? Oi, Terezinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí, Laine, tudo jóia? Aqui, ó, deixar uma ficha para você que faz parte da nossa aula de hoje. Tudo bem, Alice? Tá aqui, está aqui com você. Olá, tudo bem, Alice? Tudo bem? Aqui. Muito bem, ô, dona Ideia? Tudo bem? Pois é, né? Dona Severina, como é que vai a senhora? Tudo bem? Vou deixar aqui o cartão da senhora Felipe. Tudo bom? Deixa um cartãozinho para você. Pode ir sentando, fica à vontade. Como é que vai? Tudo bem? Um fichinho para você. Não justa. Seja bem-vinda. Isso mesmo. Como é que vai, dona Helena? Tudo bem? Fica à vontade, pode ir sentando. Obrigada. Senhora, bom? Muito bem. Muito bem, pessoal. Chegamos aí do salão, do Somente Alegria Cristã, todo mundo feliz, né? Nós vamos fazer agora a nossa prece para a gente iniciar aqui o nosso momento da aula. Tudo bem? Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus em agradecimento pela oportunidade que Ele nos concede desses momentos de alegria, de aprendizado, de fraternidade.
querido amigo Jesus, que o Senhor possa clarear os nossos pensamentos, nos auxiliar a harmonizar as nossas emoções, equilibrando os nossos sentimentos, e que esses instantes possam ser muito importantes para a nossa vida. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Está tudo bem com todos? Estamos aí começando mais um dia de atividade aqui dos cursos, não é isso? Muitos aí a gente quase que não vê durante a semana, né? Alguns a gente vê aqui na reunião pública, outros já tem uma semana que não vê, e hoje nós estamos reiniciando. Esse momento é um momento nobre para nós, né, pessoal? O momento que a gente se reúne aí para esse instante tão importante aí dos estudos. E lógico, de início, a primeira coisa que nós vamos fazer já é a chamada. Acompanhar direitinho aí como é que está a presença de todo mundo. Olha, eu quero lançar um desafio aqui, eu quero ver quem vai chegar ao final desse curso aí, 100% de frequência. Certo? Vamos ver, né? Não é fácil não, mas eu acho que se vocês se esforçarem aí... Vamos ver lá? Vamos fazer a chamada então. Alice? Presente. Muito bem, Alice. Elaine? Presente. Eila? Presente. Fabiane? Presente. Muito bem. Todo mundo foi chamado? Foi. Sim? Muito bem, então. Muito bem, gente. Nós vamos iniciar, como vocês sabem, a nossa atividade de hoje com o momento da reforma íntima. Né? Aquele momento que, para nós, é um momento muito importante, é um momento que a gente faz aquelas reflexões, um momento que nos auxilia muito a superar as dificuldades até do nosso dia a dia, né? E a gente acaba se fortalecendo muito com esses momentos que nós vamos passar agora da reforma íntima. Desde esse instante da nossa conversa aqui 2 a 2, essa conversa livre aí, até o momento mesmo do nosso estudo do livro há 2000 anos, que nos dá sustentação realmente para a nossa... nos dar boas referências, né? Nos sustentando aí para a nossa própria vida. E depois daquele momento final ali da agenda Reforma Íntima, certo? Então, nesse instante, nós vamos fazer uma divisão. Eu quero que vocês se agrupem de 2 em 2. Pode ficar até, se quiserem ficar aonde estão mesmo, pode ser 2 a 2, aquela livre conversa. A gente só pede para que vocês lembrem que nessa conversa que a gente vai falar como é que foi a semana, falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, lembre-se que Jesus está participando dessa conversa conosco, tá? Então, por favor, podem começar a nossa conversa aí. Como é que foi a semana? Mas eu corri atrás, Muito bem, pessoal. A conversa tá boa, né? Só que o nosso tempo já está no momento de a gente passar para o segundo instante nosso, que é o do estudo do nosso livro há 2000 anos. O nosso livro há 2000 anos, vocês sabem que ele é aí a nossa sustentação. Nele, esse conteúdo todo aqui, essas referências que nós temos aqui nesse livro, nos auxiliam muito a refletir também sobre a nossa vida, né? E hoje, pessoal, hoje é o capítulo 1 e 2 da segunda parte, que nós estamos na 7ª aula. Então eu queria pedir que vocês abrissem aí, eu quero saber também quem leu, para a gente poder estar comentando aí sobre a parte que achou mais interessante, né, do capítulo, às vezes um ponto que foi culminante para você. Certo? Então abre o primeiro e segundo capítulo da segunda parte. Isso. A morte de Flamínio e sombras e núpcias. Alguém gostaria de comentar algo sobre o capítulo que leu? Porque foi um capítulo muito bonito, né, gente? Muito emocionante. O desencarne mesmo aqui de Flamínio, né, que foi um grande amigo de Públio, e que a gente viu que a amizade deles é uma amizade muito sincera. No entanto, ele até tinha avisado, né, um avisado ao público que ele poderia ter dificuldades quando fosse para a estada dele em Roma. Mas nesse capítulo mostra ele se arrependendo de muitas coisas e é uma referência para todos nós, né? As situações mesmo que aconteceram. Esse capítulo seguinte aqui, sobre sombras e núpcias, também nos chama muita atenção, tem muito a ver com o nosso dia a dia. E eu quero até saber de vocês aí se tem alguma opinião sobre algo que tenha se identificado. Fala, nossa, eu já passei por uma situação assim semelhante e que esse assunto me ajudou muito. Então agora nós vamos passar para a próxima parte, certo? Nós vamos para o nosso momento da Agenda Reforma Íntima. Aí eu gostaria que todos pegassem a sua Agenda Reforma Íntima. Muito bem. Nós vamos fazer agora a reflexão final nesse momento nosso de reforma íntima, se identificando, vamos abrir aí na data de hoje, e aí eu vou
eu vou pedir aqui, Elaine, lê para a gente o que está a página, o restante acompanha, depois vamos ter aquele momento em silêncio, de reflexão, refletindo sobre como foi a nossa semana, refletindo sobre aquelas orientações que o próprio Santo Agostinho nos falava, né? Interessante a gente chegar, por exemplo, ao final do dia e observar atrás e ver se nós deixamos alguma oportunidade para trás de fazer o bem, se nós criamos alguma dificuldade para o próximo, né? E o que devemos fazer para melhorar no dia seguinte. Lê para a gente, por favor, aí, a página de hoje. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Timóteo. Meta do dia: cultivar a perseverança, afastando qualquer tipo de desânimo. Sugestão para sua prece diária: prece pelos descrentes e desanimados. Muito bem, então vamos fazer a nossa reflexão, preencher o exercício que está sendo sugerido aí. Muito bem, pessoal. Bom, agora após passarmos aí nosso momento da reforma íntima, nós vamos entrar agora no tema mesmo de aula de hoje. Hoje nós estamos aí dentro do livro Conheça o Espiritismo, né, no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. Nós estamos na 7ª aula, que é a aula Pluralidade dos Mundos Habitados. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos sobre o tema desencarnação, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Eu gostaria de, antes de mais nada, até de fazer algumas reflexões aqui com vocês. E até de fazer algumas perguntas. Porque a gente ouve falar nesse tema, muita gente às vezes fica curioso, né? De saber. A semana passada nós matamos a curiosidade sobre desencarnação falando sobre o plano espiritual, que é o mundo espiritual, né? Agora imagine a gente pensando só no nosso planeta. E outros planetas? Será que existem vida em outros planetas? Será que essa ideia, essa concepção é uma concepção nova? É uma ideia nova de vidas em outros planetas? Será que é uma concepção da doutrina espírita? Foi trazida pela doutrina espírita? Então são reflexões que a gente se faz, né, sobre esse assunto e que antes mesmo da gente explorar algo mais, aprofundar algo mais, eu quero trazer aqui algumas reflexões, algumas orientações, porque que vai nos auxiliar também a responder essas questões. Muito bem. Primeiro delas, tem uma crença antiga sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é o sonho de Cipião em Roma. Cipião foi um general romano que, na época, ele teve um sonho muito interessante que foi descrito num livro chamado Da República, de Marco Túlio Cícero. E isso aconteceu há quase 200 anos antes de Cristo. E lá ele narra, né, nesse sonho, que ele chegou a ver o pai dele e o avô dele. E eles falaram, ele ficou muito emocionado no sonho, parecia real realmente. E ele narra que o pai e o avô perguntam para ele, né, sobre as coisas da vida e tudo, mas faz um comentário muito interessante sobre a nossa pequenez. Porque nós, humanidade, não vamos dizer que sejam apenas, por exemplo, os romanos que tinham realmente, naquela época, principalmente na era da expansão do Império Romano, né, a ideia de que eram donos, às vezes, do mundo, ou que deveriam realmente expandir esse seu império. E nós, humanos, temos muito disso, achamos que nós estamos no centro de tudo. Até o nosso planeta mesmo é o centro de tudo. Então, nesse sonho dele, olha que interessante, o que ele fala? Lá, ele vislumbra vários planetas, e o seu avô comenta: aqueles globos estrelados superavam a Terra imensamente em magnitude. Aliás, esse é o comentário dele. Nossa morada terrestre me fez sentir vergonha. Porque quando ele viu aquele tanto de globo imenso, ele sentiu vergonha em ver que a morada dele, a Terra, que já é tão grande, né, era tão pequena diante daquela grandiosidade toda do universo. Do nosso império, que ocupava no espaço ilimitado um ponto apenas perceptível, aí a vergonha ainda era maior, era muito pequeno realmente.
E aí ele faz um comentário, o avô faz um comentário interessante para ele, diz o seguinte, então, disse o africano é um apelido que ele tinha, porque nessa expansão do Império Romano ele conquistou realmente muitas regiões na África, e ele era considerado, era tido como apelido dele, né? Era tido também conhecido como africano. Aí ele diz o seguinte, vejo que contemplas agora a morada do homem, se te parece pequena, como é realmente, desdenha as coisas humanas e volve teus olhos para o céu. Então, para de dar importância nas coisas humanas. Olhe para o céu. E, sobretudo, repara como é estreita a esfera em que vossa efêmera glória quer dilatar-se. Então, aquilo que a gente acha que é uma glória, a gente é tão pequeno, né? Quando a gente tem a visão do espaço, por exemplo, de outros mundos, a gente vê que é muito pequeno. O nosso orgulho nos faz achar muito mais do que realmente somos. Porque a nossa pequenez, nesse momento, ele se sentiu, e ele narrou isso foi descrito nesse livro da República. E aí, é lógico que a gente se pergunta, né? Se diante dessa grandiosidade toda do universo, o nosso planeta, será que realmente é o único a ser habitado? É uma questão que a gente se faz. Porque eu quero até chamar a atenção para vocês para um vídeo, e nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão no final dele aqui, depois logo dele, um vídeo pequeno, mas muito interessante, que nos mostra um pouquinho a grandiosidade aí do nosso universo e a pequenez do nosso planeta. Porque para nós o planeta Terra é grande, não é? Bem grande, né? Mas vamos ver, olha o tamanho do nosso planeta considerado a outros. Vamos observar esse vídeo agora, por gentileza. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Interessante, né? Realmente, você vê a questão de planetas, aquelas estrelas, tem aquela estrela, por exemplo, Antares. Quando a gente vê Antares daquele tamanho lá, o nosso planeta Terra está numa escala invisível, a gente não consegue vê-lo de tão pequeno. O nosso Sol é como se fosse um pixel daquela imagem, ou seja, um pontinho na imagem.
E olha que ainda tem uma estrela ainda maior, VY, né? Enfim, nos faz refletir o seguinte, se tem esse tanto de planeta e o planeta Terra é tão pequenino, será mesmo que só tem vida nesse nosso planeta? Será que Deus construiu tudo aquilo, tudo o restante do universo? Com qual objetivo? Não nos faz refletir a respeito disso? Então, eu queria trazer também essa reflexão aqui para nós. Primeiro, em relação a mundos habitados. Porque o bom senso nos leva a crer que não teria razão de ser só o nosso planeta ter vida. Aí lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante que fizeram aos Espíritos, e o Espírito da Verdade responde o seguinte, ó, são habitados todos os globos que se movem no espaço? São habitados? A resposta do Espírito diz o seguinte, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. E tem mais. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Só essa resposta do Espírito da Verdade já faz com que qualquer dúvida caia por terra, né? E um ponto muito interessante também que a gente precisa aqui refletir. Onde então é a casa do Pai? Porque nós vimos lá no início, antes do Cristo, aquela observação de Cipião falando das moradas, né, de outros planetas. E Jesus afirmava que havia outras moradas na casa do Pai. E aí, onde são essas moradas? Onde que é a casa do Pai? Olha que interessante, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Interessante, né? São moradas correspondentes ao adiantamento desses espíritos. E mais, se há essas muitas moradas, então, vamos ver a respeito delas. Aí já é irmão Áureo que fala lá no livro Universo e Vida. Ele diz que existem aglomerados galácticos conhecidos com mais de 100 galáxias. Esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas da casa do Eterno Pai. São eles as grandes escolas das almas, as grandes oficinas do Espírito, as grandes universidades, os grandes laboratórios do infinito. Olha que interessante, somente o nosso planeta, aliás, uma pesquisa recente, os cientistas revelaram que somente em nossa galáxia tem aproximadamente 17 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Lá na reportagem saiu assim, ó, o que os cientistas encontraram aproximadamente 17 bilhões de planetas na Via Láctea. Aliás, não fala planeta, fala assim, ó, 17 bilhões de terras. Sabe por quê? Porque planetas que supostamente tenham água, que não seja tão quente ao ponto da água estar em estado gasoso, ou tão frio ao ponto da água estar em estado sólido. Então, em estado líquido, é muito provável que haja vida nesse planeta. Como a nossa vida no nosso planeta surgiu das águas também. Então, é muito interessante essa observação, isso que nós vimos aqui. Essa reflexão sobre as moradas da casa do Pai. Nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos fazer uma divisão em grupo para poder facilitar o nosso estudo. Aí nós vamos recorrer agora ao nosso livro, Conheça o Espiritismo, tá? Eu vou fazer a divisão agora de acordo no capítulo 7º aí, que há muitas moradas na casa do Pai, não. Pluralidade dos mundos habitados, olha eu aqui, porque há muitas moradas na casa do Pai na cabeça, e realmente né? Essa pluralidade dos mundos habitados, capítulo 7, nós vamos agora obedecer a fichinha que vocês pegaram na entrada da sala de hoje. Lá tem uma fichinha para determinados grupos e os grupos já estão afixados aqui na parede. Ó. Então vocês já sabem que nesse cartaz aqui os grupos podem se formar aqui em torno dessas denominações. Mundos inferiores, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração e mundos superiores, né, que são os ditosos, celestes ou divinos. Ok? Então pode ficar à vontade, pode se dividir aqui e formar os grupos. Ó, o grupo 1 vai ficar aqui, o grupo 2 ali, ó, mais ou menos está a Elaine, o grupo 3 ali, próximo do Felipe, e o grupo 4 aqui. Agora, vou passar um roteiro, tá? Vou passar para vocês um roteiro de estudos que está indicando aqui, além de ter algumas perguntas aqui interessantes,
para que a gente possa responder, instigar aí o nosso estudo ao livro, nós temos também aqui a indicação de qual parte do livro vocês vão estudar. Certo? Tem a cadeira ali, João Batista. Isso, perfeito. Bom, então tá. Grupo 1 aqui, né? Vocês, roteiro. Grupo 2 aqui, ó. Roteiro do grupo 2. Grupo 3, o roteiro aqui do grupo 3. Capítulo 7. É na página... Pessoal, agora que nós já estudamos, eu vou pedir para que um representante do grupo venha, por vez, e escolha aqui aquele assunto, aquela característica que tem a ver com o mundo que foi estudado por vocês, certo? A característica ligada ao mundo. Então, eu quero que venha alguém aqui do Mundos Inferiores. Alguém do grupo, por favor, fique à vontade, escolhe lá nas fichas, identifica lá o que tem a ver com o que você estudou, o que o grupo estudou. Vem aqui, colhe para nós e leia. Instintos grosseiros. Por favor, pode falar com o grupo ali, para o grupo te ver. Fica mais de ladinho então aqui, Isadora. Instintos grosseiros, ausência de noção do justo e do injusto, força bruta e única lei. A força bruta é a única lei. Vocês concordam com isso, pessoal? Sim. Tem a ver com o mundo inferior aqui, que o mundo superior não tem jeito de ser assim, né? Instintos grosseiros, ausência de noção do justo e do injusto, e a força bruta é a única lei que tem. Muito bem, vamos continuar até a gente completar todo o quadro. Mas eu quero alguém agora do Mundos de Expiações e de Provas. Vamos ver qual foi que esse grupo aqui se está de acordo. Vamos prestar atenção, vamos ver se a gente concorda, hein? Se alguém achar que tem alguma divergência, pode falar. Mundo de expiações e prova, onde domina o mal, lugar de exílio para espíritos, rebelde à lei de Deus, superioridade da inteligência. E aí, pessoal? Certo. O que é um ponto aqui que não tem a ver com mundos inferiores? Superioridade e inteligência não tem a ver com a situação do mundo inferiores, né? Embora aqui até se assemelhe, né? Muito bem. O grupo, então, que está com mundos de regeneração. Alguém, por favor, vem aqui, um representante. Pode escolher a ficha ali. Muito bem, pessoal. Vocês estudaram direitinho, hein? Pode pôr isso, 2 fitinhas. Mundos de regeneração. Transição entre mundos de expiação e mundos felizes. A alma penitente encontra a calma e o repouso, sujeita às leis da matéria. Concordam, pessoal? Sim. Isso aqui parece até fácil, né, gente? Está falando que é um mundo intermediário aqui, e mundos de expiações e mundos felizes, né? Muito bem, parabéns. Aliás, eu quero saber uma coisa. Eu quero uma salva de palmas para o grupo 1 aí. Todo mundo aí, uma salva de palmas para o grupo 1, que é o mundos inferiores. Mundos de expiações de provas. Uma salva de palmas para o grupo aqui. Mundo de regeneração, acertou também, não foi? Olha a responsabilidade agora desse grupo aqui, ó, mundos superiores, hein? Vamos ver se vamos merecer palmas também. Quem vem do grupo? Só da Maria Helena. Então vamos lá. Vamos escolher, vocês estudaram lá, ver direitinho o que tem a ver aqui, a característica que corresponde a essa categoria de mundo. Parece que está uma atenção, né? Todo mundo, nossa, e agora? Né? Vamos ver, atenção. Esse aqui é o mundo superiores, ditosos ou felizes e celestes, onde há habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, corpos não sujeitos a necessidades, doenças ou deteriorizações. Tá certo, pessoal? Muito bem, uma salva de palmas para o grupo também. Nós vamos completar agora todo o quadro nosso, tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora que nós concluímos, né, o nosso quadro com as diferentes categorias de mundos, já está completinho. Eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte, até eu quero fazer uma pergunta para todos.
Desses aqui, qual que é o planeta Terra se enquadra? Expiação. Expiações de provas, muito bem. Então, uma salva de palmas aí para o grupo. Isso aí, pessoal. E nós estamos aí numa fase de transição, né? Por isso que a gente está ouvindo muito falar em transição planetária, não é isso? Transitando para sermos logo, logo, quem sabe, em um mundo de regeneração. Muito bem, muito bem. Então, foi muito bom, né? Nós fizemos uma viagem aí a vários mundos, né? Foi o que a gente percebeu aí com esse estudo. E agora, nós vamos adiantar um pouquinho, porque tem algumas referências que são muito importantes a gente buscar. São referências em orientações dos espíritos em diversas obras, dentre elas A Caminho da Luz, Universo e Vida, diversas obras que nós gostaríamos aqui de trazer. Bom, primeiro delas, diferentes categorias de mundos habitados. Vamos concluir aquilo que a gente já estudou aqui juntos. Muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Isso está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, porque realmente não tem como, né, classificar de forma absoluta. É aqui uma noção que tivemos, muito interessante. Uma classificação absoluta pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então, nós fizemos esse estudo e dividimos dessa forma, não foi? Primeiro, a humanidade em situação primitiva. Né, que nesse período aí da humanidade, é um período destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, aquele momento inicial, as primeiras encarnações, tudo ainda muito primitivo, muito inicial. Já quando ele se encontra numa situação de entrar no período de provas e expiações, aí sim, apesar de que nesse período ainda predomina-se o mal, né? Na época aí, na fase de provas e expiações. É a característica desses mundos, como nós vimos. Outro item também, continuando, regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então a gente já vê despontando ali a aurora da felicidade. Só um detalhe, calma, ainda não. Tem mais outro item. Dentro dos mundos ditosos, aí já onde o bem sobrepuja o mal. Né? Então o bem ali já sobrepõe de todas as formas. E os mundos celestes ou divinos são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Exclusivamente. Certo? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Agora, existe também, pessoal, solidariedade entre os mundos. Agora, é interessante a gente começar a ver os mundos, como está no nosso livro, como uma grande família. É uma família universal. No universo, diversas humanidades são as famílias desses mundos. E dessas famílias, há também solidariedade entre elas e entre esses mundos. Vamos dar um exemplo de uma aqui. Ó. Primeiro, quando Sírius, a estrela Sírius, que ela é da constelação do Grande Cão, atingiu a posição do sistema de orbes regenerados, que os orbes que estavam ali em torno de Sírius, quando eles atingiram a condição de sistema de orbes regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a Capela, para o sistema de Capela. Capela também é uma estrela lá da constelação do Cocheiro. Né? E aí esse sistema também acolheu esses espíritos rebeldes que não conseguiam avançar de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. Né? E aí eles foram degradados para o sistema de Capela. Na ocasião, um sistema de mundos de provas e expiações. Muito bem, mas tem mais. A posição espiritual de Capela, então. Quase todos os mundos que se lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Isso quem fala é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então, quando o sistema de Capela, esse orbe, por exemplo, que tem muita afinidade com o nosso planeta Terra, atingiu o momento de passar para o mundo regenerador, nesse instante, aqueles que também não se estavam compatíveis mais de permanecer nesse mundo, o que será que aconteceu com ele? Com eles, né? Houve um degredo em massa desses espíritos rebeldes.
E esses espíritos foram degradados para onde? Aí Áureo, lá no Universo e Vida, diz o seguinte: espíritos que indesejáveis em capela, quando aquele sistema alcançou o estágio de orbe de regeneração, foram banidos para a Terra, onde a magnanimidade do Cristo os recebeu e amparou. Então o Cristo estava aqui no nosso planeta Terra, né, de sublime de governador do nosso planeta, que presidiu desde a criação do nosso planeta. Ele recebeu esses exilados, esses degradados do sistema de capela, num período da nossa humanidade que o próprio Áureo, no livro Universo e Vida, chega a dizer que foram uma encarnação em massa desses ex-capelinos, que aconteceu, conforme Áureo, há 40 mil anos atrás. A partir desse momento, a Terra deixou de sair de uma situação primitiva para entrar na fase de planeta de provas e expiações, de expiações e provas. Então, é muito interessante perceber que foi nesse período que surgiram aí as grandes civilizações. Por exemplo, civilização hindu, ariana, egípcia, os hebreus. Né? Então, foram civilizações que a própria história nossa hoje se questiona. Mas como que em determinado momento teve assim, um boom de civilizações surgindo? Né? Quem não sabia? Hoje nós entendemos isso pela doutrina espírita. Né? A gente vê, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje nós estamos estudando como que eles conseguiram construir aquilo. Né? São vários avanços que vieram para o planeta a partir daí. E eles vieram, pessoal, porque precisavam de passar por uma situação como essa. Um planeta de provas e expiações, porque seus irmãos do sistema de capela evoluíram ao ponto de entrar numa situação regeneradora. Certo? Muito bem. Olha que interessante. Os grandes condutores, será que esses ex-capelinos que vieram aqui, vieram sozinhos? Foram lançados aqui no planeta sem amparo, sem acompanhamento, sem condução? Não. Na verdade, tiveram grandes condutores que os acompanharam e aqui começaram a servir Nosso Senhor Jesus Cristo na condução também desses ex-capelinos. Tais degradados não vieram, porém, sozinhos, como se fossem imenso rebanho abandonado à violência das procelas. Diz Áureo no livro do Universo e Vida. Então, olha alguns missionários, por exemplo, vindo de Sírios, aquela estrela que tem orbes muito mais avançados ainda do que a própria Capela. Olha, mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros. Por que antigos companheiros? Lembra que eles foram degradados de Sírios para a Capela, para o sistema de Capela? E depois daqueles foram degradados do sistema de Capela para a Terra? Esses espíritos missionários aí de luz também vieram de lá auxiliar aqui no planeta Terra. Aí vem, daquele orbe santificado que vieram desde os primórdios da Terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como, entre eles, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, que são pais de João Batista, principalmente o carpinteiro José e a Santa Maria, né? A nossa Mãe Santíssima aí. Então são espíritos que vieram, exemplos de espíritos que vieram de si diretamente para a Terra para auxiliar Nosso Senhor Jesus Cristo na condução desses ex-capelinos. Aí, olha para você ver, a questão mesmo vamos dizer assim, solidariedade mesmo, né, entre os mundos. E essa grande família que somos, muito maior do que somente a nossa aqui no nosso planeta Terra. Agora, missionários também vindos de Capela. Foram, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seu seio o Messias divino, a começar que vieram vários desses missionários, entre eles a começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degradados. Ele foi realmente um grande líder e grande condutor desses degradados de Capela. Nada mais era na Terra que o neto de Abraão, Jacó. Então, o neto de Abraão, Jacó, filho de Isaac, isso a gente pode confirmar na Bíblia, no Velho Testamento, num dos livros, né, dos 5 livros escritos por Moisés, são os 5 primeiros, lá na Gênesis. E aí, nós vamos ver que Jacó, neto de Abraão, reencarnou como um grande condutor desses ex-capelinos. Mas não ficou só por aí, não. Sempre atuante, sempre fiel, ele voltaria depois, ele reencarnou depois como Moisés e depois como Elias, para tornar novamente ao mundo a figura sublime de João Batista. Então esse espírito aí, Jacó reencarnou posteriormente como Moisés, né? Vocês lembram que na história, até José do Egito, lá ele aproxima o povo hebreu, né? Depois o povo hebreu dos egípcios ficam lá 500 anos escravos, mas depois ele reencarna como Moisés e retoma novamente esse povo hebreu dos egípcios, né? Depois reencarna como Elias, depois como João Batista.
Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão, olha aí, Abraão então reencarnou depois como Salomão, e depois Simão Pedro. Então Simão Pedro foi reencarnação deles. Isaac, que seria Daniel, e posteriormente João, o evangelista. José, o chanceler do Egito, que viria a ser o rei Davi, e depois Paulo de Tarso. Então, as orientações lá no livro Universo e Vida, de Irmão Auro, né, publicado e editado pela Federação Espírita Brasileira. Um ponto interessante, o Evangelho e o futuro. Né? O Evangelho tem um significado muito grande para todos nós. E aí nós vamos ver, olha o que Emmanuel diz na Caminho da Luz. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a marcha gloriosa no ilimitado. Olha que bonito, né? O homem espiritual que somos, porque em essência nós somos bons, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Então, esse homem espiritual em nós vai surgir, né? E ele vai realmente fazer com que a gente entre nesse processo, acelere esse processo nosso evolutivo. E no porvir? Como será, por exemplo, o nosso planeta? Nesse mundo renovado, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Esse é o nosso porvir, gente. E tem mais. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração. Não foi assim a promessa de Jesus nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos de coração, pois herdarão a terra. Isso acontecerá realmente no porvir. E vamos lá. Por fim, a gente, dentro desse assunto que a gente tem para concluir, até um ponto que eu gostaria de revisar antes de entrar nesse slide final, é que no porvir, esse é um texto, pessoal, que está nesse livro Universo e Vida, que a gente convida a todos a ler. Certo? É o último texto, é o último capítulo do livro Universo e Vida. E quando fala no porvir, fala-se dessa questão da evolução dos espíritos nessa fase do nosso planeta. Então nós temos, por exemplo, aí, o regime de governo nosso aqui, por exemplo, vai ser a espiritocracia. Não vai ser nem mais a democracia. Vai ser algo muito mais evoluído. E é um termo novo, trazido aí pelos espíritos, que nem hoje a gente não tem. Mas, puxa, quer dizer, não vai ter democracia, não. Vai ser a espiritocracia. Aquele que for mais elevado moralmente é que vai ter condições de nos dirigir, de coordenar uma nação, um povo. Né? E aí nós vamos, agora, pessoal, lembrar da importância de que a gente faça reflexão sobre isso. Né? De tudo que nós vimos hoje, dessa questão da pluralidade dos mundos habitados, que a gente reflita, né? Sobre a nossa pequenez, mas também sobre a oportunidade que temos de avançar e o compromisso que temos de auxiliar aqueles que ainda estão na retaguarda e que precisam desse amparo. E a doutrina espírita vem justamente nos auxiliar nesse ponto. Vai dar-nos condições de avançar. E aí a gente só faz essa pergunta para vocês. Né? Vocês conhecem essas obras? Né? Fica aí o convite, né? Estude o Espiritismo. Aqui nós temos obras também que foram utilizadas na nossa pesquisa de hoje, na aula de hoje, como A Caminho da Luz, a Gênese, né? O Reforma Íntima, o livro Reforma Íntima, o livro publicado pela editora Alta de Souza, que olha que interessante, orientações para tornar sua vida melhor. Tem muitas orientações interessantes, uma pesquisa muito rica em diversas obras para poder nos trazer assuntos que em relação à reforma íntima, em como tornar a nossa vida melhor. Né? Então, é muito importante a gente poder ter acesso a obras como essa. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos aqui concluir, né? Agradecer a atenção de todos. Nós temos, semana que vem, nós retomamos, né? Dando continuidade ao nosso estudo. A gente quer encerrar aqui com a prece, como de costume, né? No final, ali, vamos esquecer o nosso abraço fraterno, que a gente todos tenham uma semana muito boa e a gente possa se reencontrar para a continuidade dos estudos, certo? Então vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus em agradecimento por todas as oportunidades que nos foram concedidas, por todas as orientações trazidas pela doutrina espírita à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a todos nós, que possamos colocá-las em prática em nosso dia a dia. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Não esqueça o nosso abraço fraterno, né?
e uma boa semana a todos.